Olá, pessoal do primeiro ano, professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para a AV2 do segundo bimestre. Lembrando que o verdadeiro estudo você faz prestando atenção nas aulas, consultando as suas anotações, lendo o livro, entrando no site e aqui é um fechamento das ideias, tá bom? Então vamos lá. Os assuntos que serão mais cobrados nessa prova estão ligados na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, da saída dos feudos para o mundo das mercadorias, quando quem era rico é quem tinha terra, feudo, fazendas com muralhas em volta. Nós estávamos no feudalismo, quando agora quem vai dominar a economia mundial, a política, são os mercadores, são os grandes comerciantes, os que comercializam especiarias, ouro, prata, escravizados. Nós teremos o mercantilismo, tá? Feudalismo, importância do feudo, mercantilismo, importância da mercadoria. E é justamente a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem o fim do feudalismo. Lógico que ele não ocorre de maneira uniforme em toda a Europa, mas entre os fatores que contribuem para o fim do feudalismo estão, além das inovações técnicas que aumentaram a produtividade do feudo, como o arado, a rotação de culturas, principalmente os dois grandes medos que existiam na Idade Média, que eram os servos não fugirem dos feudos, porque estavam entre a cruz e a espada, parece ter sido reduzido. A cruz, o medo que a igreja causava, falou: olha, se você fugir do feudo, você vai para o inferno porque você não está aceitando a proteção daquele que Deus abençoou para te proteger, o senhor feudal. As pessoas começaram a questionar. Elas viram que a Igreja Católica estava sendo questionada pelo processo de reforma religiosa. Principalmente, um monge alemão chamado Martin Luther, escreveu 95 teses e afixou nas portas da sua igreja, reclamando daquilo que ele achava que a Igreja Católica estava corrompida, como, por exemplo, a venda das indulgências, vender o perdão dos pecados, a venda de falsas relíquias sagradas, pedaço da porta que diziam que era da cruz de Cristo, os padres enrolarem o povo, já que a Bíblia era só em latim, ele falava que a Bíblia deveria ser traduzida para o idioma de cada país, e coisas desse tipo. Além do Martinho Lutero, a gente teve o Henrique VIII na Inglaterra, que quis se casar com a amante e o Papa não deixou. Ele criou a Igreja Anglicana. Na Suíça, nós temos João Calvino, que falou algo que para a burguesia parecia música para os ouvidos. Falou: olha, se você é rico, é sinal de que você é um predestinado e Deus te abençoou. Não que você é um pecador e precisa doar tudo antes de morrer para a Igreja Católica. Muito bem. E por outro lado, o medo da espada dos ataques bárbaros também estava reduzido, uma vez que os bárbaros começaram a se mesclar com os povos da Europa e formarem as nações, né? A sedentarização bárbara. Nós temos, por exemplo, vários nomes de países que são associados aos povos bárbaros que ali se sedentarizaram. Germânicos na Alemanha, francos na França, italiotas na Itália, anglos na Inglaterra, vikings na Noruega e na Dinamarca e assim por diante. Então, reduzindo o medo de ir para o inferno e reduzindo o medo de morrer com a espada dos bárbaros, diminuiu-se o medo da cruz e da espada. Alguns servos começaram a sair dos feudos. Por que não todos, professor? Porque alguns servos têm função que só serve na zona rural, mas aqueles que tinham função que serve na zona rural e na zona urbana foram para cidades medievais chamadas burgos, e daí o nome burguesia. Muitos deles enriqueceram porque combinavam com outros artesãos da mesma profissão os preços, em que região vender, os monopólios, para quem ensinar. Até hoje em dia a palavra corporativismo tem a ver quando alguém defende um membro da sua própria profissão, né? Então, você tem as guildas ou corporações de ofício surgindo, fazendo com que esses comerciantes enriqueçam muito. Lógico que para a burguesia que estava surgindo,
não interessava manter o feudalismo. Já imaginou? Você é um comerciante que vende tecidos. Em um feudo medem em polegadas, em outro em palmos, em outro em cúbitos, em outro em jardas. Era necessário unificar o sistema de pesos e medidas, as leis. Você, em um feudo, usa uma moeda que chama escudo, no outro marco, no outro lira, no outro peso. Cada vez que você vai converter a moeda, te cobram uma taxa. O melhor é que houvesse uma moeda unificada. Para isso acontecer, precisaria haver o fortalecimento da centralização do poder na mão de um rei absolutista. Então, a burguesia forneceu exércitos mercenários, exércitos que não são patrióticos, mas que trabalham em troca de salários, de recompensas para os reis. Em troca, os reis trabalharam para unificar moedas e leis, e isso nos faz lembrar de um rap que você deve saber para esta avaliação. Até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários. Eles queriam exércitos mercenários. Muito bem. Outro movimento que ocorre ali com o fortalecimento da burguesia é a tentativa de ostentação, de mostrar o quanto eles eram mais sofisticados do que aqueles ricos por herança. Mesmo porque a nobreza falou assim, olha, vocês não são ricos de verdade, vocês tiveram que trabalhar, vocês tiveram que comercializar, tiveram que suar, ai que nojo, né? Eu não, eu sou um rico que eu ganhei as terras do meu papi, né? E é lógico que isso fazia com que a burguesia tentasse mostrar que a riqueza deles que era válida, como a gente acredita hoje, assim, né? A riqueza que é fruto do suor, do trabalho, era valorizada e aí ela era sofisticada. Isso faz com que eles queiram usar temperos que vão dar margem às grandes navegações. Isso faz com que eles queiram usar ouro e prata, joias, que dá base para o metalismo, do mercantilismo. Isso faz com que eles patrocinem grandes artistas para aparecerem nas obras de arte do Renascimento, que tenta fazer renascer os valores racionais da Grécia e da Roma Antiga, ao invés de valorizar o teocentrismo da igreja, típico da Idade Média. Por isso que chama Renascimento. Eles fizeram renascer os valores greco-romanos. Ótimo. Você tem aqui algo que você precisa saber. Estes movimentos, mercantilismo, absolutismo, renascimento e reforma, eles são chamados de movimentos da Idade Moderna ou movimentos burgueses. É importante que você saiba como cada um desses 4 movimentos beneficiou a burguesia. Então vamos lá. Como que a reforma religiosa beneficia a burguesia? Diminuindo a sensação de culpa, diminuindo a sensação de que eles precisariam doar seus bens para morrerem pobres e não irem para o inferno. A reforma protestante, principalmente o calvinismo, vai falar: se você é rico, isso é um sinal de que Deus te abençoou. Isso é predestinação divina, tá? Então, a burguesia ficou muito contente com a reforma, apoiou os reformadores. Martinho Lutero foi protegido em castelos de burgueses na Alemanha para não ser morto pelas fogueiras da Inquisição. Muito bem. O Renascimento. Como que o Renascimento ajuda a burguesia? Com a ostentação, com o destaque, com eles podendo mostrar a sofisticação de aparecerem em obras de arte e valorizarem as suas aplicações aí, sendo mecenas. O absolutismo, com a aliança, os reis faziam leis e moedas únicas e em troca a burguesia dava exércitos mercenários. E o mercantilismo? O mercantilismo ele é baseado na balança comercial favorável, BCF, exportar mais do que importar, acumular ouro e prata, protecionismo. Os produtos que vêm de fora têm altos impostos, os produtos locais têm impostos mais baixos. Tudo isso era benéfico para a burguesia. Eu quero falar um último detalhe aqui do absolutismo. Eu quero que você saiba 3 teóricos absolutistas, hein? Eles são importantíssimos. Um cara chamado Maquiavel. Até hoje em dia, alguém que é cruel, que faz o que for necessário para se manter no poder, é chamado de maquiavélico.
Maquiavel falava que o rei pode usar os recursos que quiser, pode ser cruel, porque o importante é a sua manutenção no poder. Ele falava: é melhor que o líder seja temido do que amado. Amado ele não vai ser respeitado, temido ele vai ser respeitado. Um outro cara chamado Jacques Bousset, ele falava que o rei tem o direito divino de governar. Se Deus não quisesse que o rei governasse, fazia com que o rei anterior tivesse sido estéril, já que Deus sabe de tudo. Quando ele permite que o rei tenha um filho, ele já sabe quem será o próximo rei. Então todo rei seria abençoado por Deus, segundo essa teoria de Bousset. E um cara chamado Thomas Hobbes, ele dizia que o rei pode ser um Leviatã, um monstro do Apocalipse que pune os pecadores. Se você é alguém que respeita as leis, que não questiona o poder absoluto, você não será punido. Mas se você é um radical, um revolucionário, alguém que não paga os seus impostos, o rei teria o direito de te punir como Leviatã do Apocalipse. Gente, espero que com esses pontos vocês tenham tido uma clareada aí nos assuntos e estudem, tá bom? Até a próxima, pessoal!